aquilo que faltava não vai faltar mais. O Senhor vai operar um grande milagre. Aonde havia escassez, haverá em sobra. Amém? O Senhor hoje quer nos dar uma mentalidade nova, a fim de que nós possamos acessar a abundância que Ele já liberou para as nossas vidas. Aleluia. Já se você quiser valorizar meu retorno, pode. Eu quero compartilhar um texto contigo, eu quero liberar você bem rápido, mas em nome de Jesus a gente vai falar 20, 25 minutinhos. Eu quero que você saia com a palavra de Deus neste lugar. Amém? Nós hoje de manhã compartilhamos sobre a atmosfera espiritual, sobre a importância de preservar a atmosfera. Quem estava aqui? Aleluia. A importância de preservar. Josafá vai até a casa de Eliseu, Eliseu perde a atmosfera, depois ele manda chamar o tangedor. E a partir daquilo uma direção é apontada. E o milagre vem depois. E hoje eu quero declarar que o milagre virá sobre a sua vida. Amém? Aleluia. João no capítulo 6, do verso 1 em diante. Aleluia. O texto diz: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Os enfermos eram curados. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E João vai narrar dizendo: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Ou na tua tradução pode estar dizendo, para tanta gente. E disse Jesus: mandai-os assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. O Senhor tem algo para poder liberar no teu coração nessa noite. A gente percebe nesse texto que havia fome, os discípulos tinham ido junto com Jesus, passado pelo mar da Galileia, você conhece o texto, e eles estão em um número muito grande, são 5.000 pessoas, gente pra caramba, gente saindo pelo ladrão, de toda espécie, gente que veio procurar uma cura, gente que veio procurar um toque, gente que veio de longe, gente que veio de mais perto, gente
que estavam procurando sinais, vendo Jesus, que queriam cura, que queriam toque, que queriam uma presença, gente que foi caminhando na direção de Jesus. E o texto vai dizer para nós que Jesus de repente olha e tem 5.000 pessoas em pé. 5.000 pessoas estão acompanhando Jesus, homens, além de mulheres e crianças. É gente pra caramba. E tendo visto isso, Jesus então pergunta para Filipe. O texto do outro evangelho vai apontar que eles estão perto de Betsaida. E então Jesus pergunta para Filipe: Filipe, algo importante para ele: onde compraremos pão para toda esta gente? E aí de repente o Filipe olha para Jesus e diz: olha, nem com 200 denários a gente conseguiria alimentar todo mundo. Seria mais de 8 meses de trabalho para poder alimentar todos que estão aqui. E logo depois Jesus está na conversa e André chega e fala: tem um rapaz que tem 5 pães de cevada, o pão dos pobres, e 2 peixinhos. E logo o André vai dizer: mas o que é isso para esse tanto de gente? E aí o André trouxe o menino. Jesus então pega os pães e pega os peixes, dá graças a Deus, e de repente o milagre acontece. Você conhece essa história? Há muita gente com fome, há muita gente faminta, há gente carente, e o texto nos aponta exatamente esta incursão de Jesus, a fim de que ele possa saciar a fome de quem chegou. E em nome de Jesus, eu não sei o que você precisa, eu não sei qual que é a sua fome, mas eu quero declarar profeticamente que aquilo que você veio buscar nessa noite, você vai sair daqui saciado para a honra e glória do Senhor, que você vai sair daqui cheio, vai sobrar e não vai faltar mais na tua vida. Não importa o que você veio buscar, o Senhor tem algo para poder entregar para o teu coração nesta noite. Então, em nome de Cristo Jesus, receba o poder de Deus. Aleluia. Esse texto aponta para nós que o povo está no deserto, e também nos recomenda que existem algumas circunstâncias adversas que a gente caminha, mesmo estando pertinho de Jesus. Mas há uma graça no texto, porque a gente está perto dele. A gente está perto da pessoa certa. E às vezes, em momentos conturbados, em momentos de crise, existe uma mentira que é contada para nós, que a gente vai sair da mesma forma, que a gente chegou com fome e vai sair com fome também. Em momentos de adversidade, de incerteza, a gente está esperando e na expectativa de receber algo, e às vezes salta um medo do nosso coração dizendo que não vai adiantar absolutamente nada, e aquilo que você veio buscar você não vai encontrar. Alguns vieram para cá com um tipo de fome, eu não sei qual é a tua fome, mas existe um sussurro que diz que a gente não vai alcançar aquilo que a gente veio buscar, que a gente não vai conseguir aquilo que a gente veio e pretendeu no coração, sabe, ter do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você veio buscar nessa noite, você irá receber da parte de Deus, que o Espírito Santo se moverá sobre a sua vida de forma sobrenatural, e que você não caminhará mais do mesmo jeito. Não importa se você está com a fome interior agora, você vai sair daqui cheio para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que Ele irá abastecer você, irá suprir você. Não importa o tamanho da tua carência, não importa o tamanho do teu vazio, esse Deus é especialista em encher aquilo que está vazio, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Alguns vieram para cá com a dor intensa no coração, alguns vieram para cá carentes, famintos, desejosos, alguns vieram para cá sedentos. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida que você será cheio, que você terá em sobra, que você será abastecido, e que a sua realidade mudará. Este encontro poderá liberar o seu destino, e você poderá sair desse encontro transformado pelo poder de Deus, assim como os discípulos foram. Porque o texto de João no capítulo 6 não é só sobre alimentar uma multidão que está presente.
O texto de João no capítulo 6 que nós estamos lendo agora e lemos agora, não fala só de suprir a necessidade do estômago de 5.000 pessoas, de homens e mulheres, não. Esse texto fala de ensinar algo sobre fé, de não desprezar aquilo que você tem nas mãos. Amém ou não amém, amado? Você está aí ou foi embora? Aleluia, aleluia. Às vezes no meio da crise a gente começa a desprezar aquilo que está nas nossas mãos. Às vezes no momento da dor, a gente despreza o recurso que foi colocado na nossa vida. A gente começa a olhar para o recurso e dizer, é pequeno demais, não vai resolver. O que eu tenho agora não é suficiente. No meio da dor, no meio da crise, no meio da falta, quando a gente olha para o cenário, a gente começa a fazer conta e diz, não dá. Muitos de nós caminham assim, e olha para o cenário e fala, é muito pouco, a gente não vai conseguir viver dessa forma, a gente não vai conseguir sobreviver. A gente olha para o cenário e diz, a gente não consegue suportar. Mas de repente você veio para um lugar onde que vai te suprir não é o pão que você trouxe na sua bagagem, mas é o pão vivo que desceu do céu e está sobre você. Esse texto de João no capítulo 6 remonta a Êxodo no capítulo 16, do suprimento de Deus que vem do céu para poder suprir o nosso coração. Fala de uma presença poderosa que é capaz de ocupar cada espaço vazio da nossa alma. Às vezes a crise vem e brota, a fome vem e brota, para que a gente não tenha uma perspectiva acerca do nosso futuro. E às vezes quer poluir a nossa visão, fazendo com que a gente não consiga pensar nada diferente daquilo que a gente tem agora. A gente hipervaloriza o pouco e perde a dimensão daquilo que nós temos na nossa vida, ou de quem nós temos na nossa vida. Nós começamos a focar só naquilo que nós temos e não conseguimos enxergar em quem está por nós. Quem está por você é bem maior daquilo que você tem na sua casa. Quem está por você é bem maior do que você tem na sua despensa. Quem está por você é bem maior do que você adquiriu ou que você acumulou até agora. Quem está com você é bem maior. A primeira coisa importante é: não despreze quem está ao seu lado, jamais. O Senhor está com você. Amém ou não amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: não despreze quem está sobre a sua vida. O Senhor é o seu provedor, Ele é o seu Senhor, Ele está sobre você. Por mais que esteja difícil, por mais que a fome bateu, o Senhor é o seu provedor e Ele irá prover na sua vida, não importa o que esteja acontecendo lá fora, em nome de Jesus. Aleluia, pode aplaudir no direito. O interessante é que a crise nem sempre começa do lado de fora, às vezes a crise começa dentro da gente. A gente não acredita, a gente faz não acreditando, a gente bloqueia um milagre, a gente tem o pouco, desvaloriza o pouco que a gente tem. A gente olha e diz: não, isso aqui é pequeno demais, isso aqui não vale a pena começar, não vale a pena nem ter uma conversa sobre isso que eu tenho. A gente começa a sabotar o grande plano de Deus porque não valoriza o pouco que está nas nossas mãos. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que você precisa valorizar o pouco, o pequeno que Deus colocou na sua vida e colocou na sua mão. Porque se o Senhor colocou algo na sua mão hoje, esse algo de repente é uma chave para liberar o seu destino, para liberar a sua vida, a fim de que você possa experimentar o sobrenatural de Deus. A maior fonte de escassez nem sempre está fora, às vezes está dentro da nossa mente, dentro de cada um de nós. Porque existem pessoas que têm pouco, mas elas conseguem ter paz. E existem pessoas que têm muito, mas elas estão em constante sensação de falta. Nunca é suficiente. A escassez, primeiro, é uma mentalidade
depois que ela é uma realidade. E o Senhor quer transformar a nossa mentalidade, a fim de que a nossa realidade também seja tocada e transformada pelo seu poder. É disso que João no capítulo 6 fala. É disso que esse texto de João nos recomenda. O texto de João no capítulo 6 nos apresenta Jesus, não diante de uma multidão satisfeita, pastor Wagner, não diante de um povo organizado, mas diante de uma multidão faminta, com fome, gente de toda espécie. Um problema humanamente insolúvel, um problema que de repente para os homens seria realmente impossível. Nem um mercadinho, nem um empório, nem uma padaria conseguiria atender a demanda, nenhuma estrutura física disponível conseguiria atender aquele enorme problema que se dava a partir de tanta gente que precisava de comer, de pão e de peixe. E às vezes a gente olha para o cenário de João 6 e não capta algumas verdades que estão dentro do texto. Para poder resolver aquele problema precisaria de enormes recursos. E os recursos que existiam eram ridiculamente pequenos. Existe um paradoxo aqui entre aquilo que se tinha, ou aquilo que se desejava, e aquilo que se tinha, melhor dizendo. O texto nos aponta isso. O que nós temos é pouco, é pequeno, e aquilo que a gente precisa é muito grande. Às vezes nós estamos assim. O que nós temos é muito pouco, é muito pequeno, perto daquilo que a gente precisa. E a gente começa a olhar para o texto, e a gente olha e vê um problema enorme, estrutural. E Jesus vai conversar com algumas pessoas, e eu quero discorrer sobre essas pessoas aqui rapidamente com você. É curioso perceber que Jesus não está preocupado com a falta de pão. Jesus nunca ficou preocupado com a falta de pão. Quem ficou preocupado foram os discípulos. Porque todas as vezes que Deus olha uma crise, todas as vezes que Deus olha um problema, uma crise, esta é uma oportunidade para que Deus possa se revelar através dela. É uma oportunidade para revelar quem Ele é. Então, nós precisamos entender que algumas crises existem para que Deus possa revelar quem Ele é. Jesus nunca ficou preocupado com a falta de pão. Quem ficou preocupado com a falta de pão foram os discípulos. A crise muitas vezes diz para nós, acabou. Mas o texto nos aponta uma outra história. Que Jesus sabia exatamente o que ia fazer. A crise nos diz, a conta não está fechando. O texto nos aponta uma outra realidade, que nem sempre a nossa conta pessoal vai fechar, mas não significa que não haverá suficiente, e não significa que não haverá em sobra. A crise nos diz, dona Regina, que o recurso é pequeno. O texto nos mostra que esse recurso só está nas mãos erradas. Porque existe, pastor Wagner, algo poderoso. Quando nós decidimos trocar propriedade, era meu, não é meu mais, é do Senhor. E essa mudança de propriedade destrava a abundância. Amém ou não amém, amado? Você está aí ou foi embora? O texto nos aponta algumas coisas importantes. Então, primeiro eu preciso aprender que aquilo que eu tenho não é para que eu possa comer. Aquilo que eu tenho é para eu poder entregar. E quando eu transfiro a propriedade, era meu, mas agora é do Senhor, eu desato, eu libero a abundância de Deus sobre a minha vida. Aleluia. E aquilo que você antes tinha agora colocado diante do Senhor, diz, é de Deus. Libera o sobrenatural sobre a minha história. Então nada de comer os 5 pães
a sua lancheira ir embora. Você só veio aqui para poder hoje entregar e dizer: Senhor, eu vim aqui pensando que é meu, mas eu entendi que eu não tenho nada meu, e tudo é para o Senhor. E de repente, 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 e de repente. Esse é o de repente de Deus, que antes não tinha, não era, mas agora é. Entre o não era e o já é, basta apenas uma liberação de uma palavra, basta apenas colocar nas mãos certas. E quando parecia que a conta não fecha, é só falar: estou pensando que é meu, mas na verdade é do Senhor. E por mais que humanamente você olhe e diz, não parece fazer o menor sentido, Ele tem o poder para operar aquilo que eu não posso operar e fazer aquilo que eu não posso fazer. A crise muitas vezes mente sobre o tamanho do nosso futuro, porque ela mede o nosso futuro pelo nosso estoque. E Deus mede o nosso futuro pelo tamanho da nossa entrega. Eu vou de novo essa. Você está aí, crente, eu vou embora. Aleluia, aleluia, aleluia. A crise mente sobre o tamanho do nosso futuro, para você gravar no teu coração, no teu bloco de notas, porque ela mede o nosso futuro pelo nosso estoque. E Deus mede o nosso futuro pelo tamanho da nossa entrega. Então é só transferir a propriedade e ficar tranquilo, porque o Senhor vai fazer de forma abundante, e sobrará, e não faltará. Enquanto os homens enxergam escassez, Deus enxerga um palco para a manifestação da sua glória na nossa vida. E talvez você tenha entrado aqui nesta igreja hoje, olhando para a sua vida como o Felipe, como o André olharam, fazendo contas e cálculos, achando um jeitinho para poder encaixar. E o Senhor está dizendo: essa conta não vai fechar, a tua não fecha. Talvez você veio para cá cartesiano, pragmático, analítico, e o Senhor está dizendo: não fecha, essa conta sua não fecha, porque o que eu tenho para você não cabe dentro dessa conta sua. E às vezes nós limitamos o tamanho da ação de Deus pela nossa conta. Nós medimos muitas vezes aquilo que Deus pode fazer pautando pela nossa ideia ou pela conta que nós fizemos. E Deus falando: não. A Bíblia diz, o texto que nós lemos em João, que Jesus sabia exatamente o que ia fazer, mas continua perguntando. Se Jesus, Robinho, sabia que ia fazer, por que está perguntando para mim? Sabe para quê? Para medir o tamanho da minha resposta. E às vezes o Senhor está perguntando só para entender aonde você está e qual nível de resposta você tem entregado a Ele. Jesus olha, vê a multidão e diz: primeiro a multidão, faminta, com fome, precisa ser saciada. Aí Jesus olha e diz para Felipe: Felipe é o perito. Por que Felipe é o perito? Felipe é de Betsaida, é quem conhece a região, é quem sabe os mercadinhos da região, é quem conhece a população da região. Aí ele pergunta para Felipe: Felipe, onde compraremos pão para toda essa gente? E sabe o que Felipe responde? Ele responde algo completamente diferente do que Jesus perguntou. Felipe responde: nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão para toda essa gente. Mas Jesus não perguntou
qual o valor ou qual que é o preço do pão. Não. Ele perguntou algo. O que Jesus perguntou para Filipe? Onde nós vamos comprar? Porque se você conhece a região, você vai dizer para nós onde a gente compra. E o Filipe tem outro nível de resposta, matemática, aritmética. Aí o Filipe vai dizendo, nós precisaríamos de 200 denários. Filipe já foi fazer a conta. E alguns estão fazendo contas demais, e por isso não estão progredindo e prosperando, e não estão desfrutando do sobrenatural de Deus, porque estão fazendo contas demais, e na hora que deveriam dar uma resposta diferente, eu não sei aonde a gente vai comprar pão, não tem estoque suficiente em Betsaida, mas eu sei que o Senhor é o pão da vida, e na tua mão vai vir pão por toda parte, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Se você quer desfrutar de algo sobrenatural de Deus na sua vida, preste atenção no que eu vou dizer. Se você quer desfrutar de algo sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa mudar o seu nível de resposta. Aleluia, aleluia. Você está comigo, sim ou não? Você precisa mudar o seu nível de resposta. E às vezes a gente é pragmático, a gente é, um contador, a gente começa a estabelecer a planilha. Nós queremos que Deus caiba dentro da nossa planilha, dentro da nossa agenda financeira. A gente quer que Deus caiba dentro disso tudo. Não é uma questão de organização, não. E às vezes nós anulamos quem está do nosso lado e quem está sobre nós, porque a gente é pragmático demais, a gente é analítico demais. E o Senhor está medindo o nosso nível de resposta. E qual a resposta que nós temos dado para Ele? Essa pergunta boa para essa noite. Porque dependendo do seu nível de resposta, meu irmão, você vai confirmar que você entendeu quem está com você e quem está por você. Amém ou não amém? Quem está com você e quem está por você. Aleluia, amado. Deus não só está com você, Ele está por você também. Aonde você colocar a mão, aonde você colocar os pés, aonde, meu irmão, você declarar uma palavra, o Senhor não está só com, Ele está para com você em tudo aquilo que você fizer também. Aleluia. Você está aí, crente, ou foi embora? Você precisa mudar o seu nível de resposta. Filipe, faz a conta. Essa é a segunda coisa importante, que até mesmo a conta certa pode nos levar a ter a conclusão errada. Filipe está dizendo, nós precisamos de 8 meses para alimentar todo mundo. E às vezes nós esquecemos quem está conosco. Não perca Jesus de vista de jeito algum, irmão. Filipe podia muito bem dizer, Senhor, seriam necessários 8 meses, mas 8 meses para o Senhor é como um dia. O Senhor é dono do ouro, da prata. A resposta de Filipe, humanamente falando, está correta. Filipe foi impecável. A estimativa de Filipe precisa, a resposta matematicamente perfeita. Só existe um problema, que o Filipe só acredita naquilo que o orçamento aprova. Isso é um grande problema. O Filipe só dá licença quando passa no crivo orçamentário. É o Filipe. Conhece algum Filipe? Tem Filipes por aí, dos mais variados. Fica fazendo conta, e Deus está esperando para poder liberar uma promessa. Deus está esperando para poder liberar um milagre sobrenatural. Deus está esperando para poder liberar pães e peixes, e vai sobrar, ô Felipe, vai sobrar, você vai participar do milagre. Você só precisa mudar o seu nível de resposta. Aleluia. Qual que é o perfil do Felipe? O Felipe precisa passar no crivo dele primeiro. Ele fala assim, não, agora dá. O Felipe precisa, na verdade, que tudo encaixe. Aí sim Deus está liberado para poder agir. Porque se tudo não encaixar, Deus não pode agir, não. O Felipe precisa dar licença para que o Espírito Santo de Deus se mova.
seriam 200 cenários. Jesus não perguntou quanto custa. Presta atenção, fica comigo, isso aí, santo ou não? Jesus não perguntou: Felipe, me conta aqui, Felipe, quanto que custa para resolver esse problema? Não. Ele não perguntou quanto custa. Felipe, qual o valor do dinheiro necessário que a gente vai ter que gastar para poder suprir todo mundo? Também não pergunta, não. Ele só pergunta onde. Felipe deveria olhar para ele e falar assim: eu sei onde. E eu estou olhando para ele agora. É daí que vai vir o recurso. É daí que vai vir o sobrenatural. É daí que vai sobrar. É daí que vai vir a abundância. É daí. De onde? Do Senhor. Só que às vezes nós limitamos o sobrenatural porque nós queremos que esteja debaixo da nossa aprovação, da sistemática, do bojo do nosso orçamento. Felipe tem um tipo de fé que só acredita naquilo que o orçamento aprova. Felipe sabe o preço de tudo, mas Felipe perdeu a compreensão do valor de quem está ao seu lado. Felipe sabe o valor de tudo, de quanto custa o pão, de quanto vai gastar, quantos denários tem que ter. Mas Felipe perdeu algo de vista: o valor de quem está do seu lado. E às vezes nós somos assim. Nós perdemos a percepção do valor de quem está conosco. E quando nós perdemos a percepção do valor de quem está conosco, a nossa conta sempre vai dar errada. Sempre não será possível. A gente sempre vai encontrar um nível de dificuldade. A gente sempre vai encontrar mais um argumento. E a gente fica bom de argumento. E por que isso? Não porque o nosso cálculo é falho, mas é porque nós subtraímos Deus desta equação. Você não pode subtrair o Senhor desta equação, porque senão tudo ficará difícil demais, ou será improvável demais. Você está aí ou não? A Bíblia diz que quando Elias, escute isso, quando Elias ele vai até a viúva de Sarepta, ela não tem quase nada em casa, sim ou não? A Bíblia diz que ela está juntando gravetos, ela vai fazer uma comida e está esperando o quê? A morte. Elias chega na porta e pede o quê? Comida. A conta não fecha. O Elias vem e não vem com a solução na bagagem, não. Ele não vem com a carroça cheia de pães. Ele não vem com provisão. Ele vem com uma palavra, e uma palavra já é suficiente. Amém, não amém, mano? E quando Elias pergunta para a mulher, ela diz: eu não tenho nada, só um bocado de farinha e o restinho de azeite. Elias está propondo algo impensável, impraticável, impossível. Ela fazer um bolo para ele primeiro. Mas o profeta chegou, e a lógica de Deus é completamente diferente. Diga comigo: a lógica de Deus é completamente diferente. O menos um, fala comigo, o menos um altera o destino daquela mulher. Ela tinha que fazer um bolo para quem? Para o profeta. Era menos um. Mas o profeta olhou para aquela mulher e disse: assim diz o Senhor, a farinha da tua botija não vai mais faltar, o azeite da sua botija não vai faltar. Aleluia. Por mais que humanamente pareça uma loucura,
o Senhor está liberando uma palavra, está dizendo: ei, por mais que humanamente a conta não feche, todas as vezes que você colocar a mão na botija, preste atenção, o texto de 1 Reis, do capítulo 17, não diz que as botijas ficariam cheias, diz? Não. Ele diz que a farinha não vai faltar. E todas as vezes que aquela mulher precisava de farinha, ela colocava a mão na botija e tinha farinha lá dentro. Todas as vezes que ela precisava de azeite, ela pegava a mão, colocava a mão dentro da vasilha. O que tinha lá dentro? Azeite. Porque o Senhor liberou uma palavra. Assim diz o Senhor: o azeite não vai faltar, a farinha não vai se acabar. Então o que parece humanamente impossível, meu irmão, você não tem ideia aquilo que o Senhor pode fazer. De repente para você pareça algo completamente estranho, mas não vai parar. A farinha da tua vida não vai se acabar, o azeite não vai parar de jorrar no fundo dessa botija, o jarro vai ficar sempre transbordando na tua vida, em nome de Jesus. O texto não diz que o jarro transbordou farinha, o texto não diz que transbordou de azeite, que o azeite estava, não, todas as vezes que ela colocava as mãos lá, não se acabava, a farinha estava lá, o azeite estava lá. E por mais que humanamente a conta não feche, uma palavra é capaz de sustentar o teu destino. Amém, irmão? Aleluia. Deus não trabalha com a nossa lógica, Deus trabalha com uma coisa. Diga comigo: Deus não trabalha com a minha lógica, Deus trabalha com uma coisa importante: com fidelidade. Amém ou amém? Deus não trabalha com a minha lógica, Deus trabalha com fidelidade. Quem é fiel no pouco também será colocado sobre o muito. Deus não trabalha com a minha lógica, Deus trabalha com fidelidade. A provisão não depende do tamanho do jarro, não dependeu do tamanho do jarro daquela mulher, mas da palavra que foi sustentada, porque é uma palavra que vai sustentar uma casa inteira. Não é o seu salário no final do mês. Fica comigo, santo, você está aí ou não? É uma palavra de Deus que sustenta a sua casa. Você crê que Deus te deu o teu trabalho? Você crê que Deus abriu essa primeira porta para você? Aleluia. E essa mesma palavra que sustentou você até aqui continuará sustentando a tua caminhada por onde quer que você vá. Amém ou não amém? Uma palavra sustenta uma casa inteira. Não é o teu rendimento no final do mês, não é o teu salário no final do mês, é o Senhor que sustenta a tua vida. A tua vida é sustentada pelo Senhor, a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu negócio é sustentado por Deus. A Bíblia diz que Eliseu, ele chega na casa de uma viúva que ela só tem um pouquinho de azeite em casa, uma pequena botija de azeite. Eliseu chega e libera uma palavra, e aquilo que era muito pouco começa a transbordar à medida que aquela mulher coloca vasilhas para serem supridas, e a casa daquela mulher é abastecida pelo poder de Deus. Até que a última vasilha não fosse cheia, o azeite não parou de jorrar. A conta para os homens não pode fechar, mas uma palavra é capaz de suprir aquilo que faltava. Por mais que pareça ilógico, Deus liberou, Deus falou. Então, meu irmão, fica tranquilo que Ele vai continuar suprindo em nome de Jesus. A Bíblia diz que Eliseu está em Baal Salisa, e um homem traz primícias e coloca primícias em suas mãos. 20 pães de cevada. Eliseu então diz: esses 20 pães irão alimentar 100 pessoas. A conta não fecha. Como é que 20 pães vão alimentar 100 pessoas? E é engraçado que o texto não aponta o homem que trouxe as primícias, o servo que trouxe as primícias. Mas nós sabemos uma coisa importante daquele homem: ele era fiel, entregou 20 pães que representavam as primícias dele.
E o que esse texto me ensina, de 2 Reis, do capítulo 4, é que depois que nós transferimos a propriedade, nós liberamos a bênção de Deus sobre nós. É transferir a propriedade, é colocar na mão da pessoa certa. Primeiro eu entrego, depois vem a provisão. A conta nem sempre vai fechar. Você pode somar tudo direitinho, o seu cálculo ser perfeito, mas mesmo assim, você pode chegar na conclusão errada, se você subtrair Deus desta equação. Não subtraia Deus desta equação. A terceira coisa importante: não despreze aquilo que está nas tuas mãos. O recurso sempre precisa mudar de dono. O texto diz que primeiro ele vai lá e diz para Filipe: onde compraremos? O Filipe diz: 200 denários para poder comprar. Aí vem o André chega. Vem um André aqui, um André. Tem um André aí? Vem um André aqui, por favor. Cadê? Vem cá, André. Você tem cara de André. Salva de palmas para esse André. E o André vem. O André vem e descobriu algo. Ele não vem sozinho. O André foi na multidão e descobriu alguma coisa na multidão. O André descobriu algo que a multidão tem, especialmente alguém da multidão. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu vim da multidão. eu vim da multidão Eu descobri algo. e eu descobri algo. Tem um rapaz que tem 5 pães tem 2 peixes. e 2 peixes. Eu descobri algo. Eu descobri algo. Ele ia lanchar Esses 5 pães esses 2 peixes. e esses 2 peixes. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Para tanta gente, Para tanta gente, não vai dar. não vai dar. A conta não fecha. A conta não fecha. Mas ele tem 5 pães. Mas ele tem 5 pães Tem 2 peixes. e 2 peixes. Eu sei Eu sei que isso não é suficiente. que isso não é suficiente. O André chega e ele encontrou algo importante, pastor Wagner. Ele encontrou um rapaz que tem 5 pães e tem 2 peixes. 2 peixes. E depois de ter encontrado o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, depois de ter encontrado, feito uma incursão na multidão e ter encontrado alguém que tinha algo nas mãos, depois de ter descoberto isso diante do povo, ele faz uma terceira coisa. Ele desqualifica aquilo que ele achou, porque é pouco. Você está comigo ou foi embora? Aleluia, você está aí ou não? O André, ele faz uma incursão na multidão e vem até Jesus e fala: achei. O que você achou? Um menino que tem 5 pães e tem 2 peixes. Uau! Mas o que é isso para tanta gente? O André representa um tipo de gente que tem algo pouco, que descobriu algo pouco, descobriu os 5 pães e os 2 peixinhos, que sabe que isso supre, mas depois de saber, descobrir, encontrar, ele despreza, porque acha pouco demais. O André é o tipo de gente que não consegue valorizar o pouco que tem. Meu Deus. Que encontrou pouco, mas depois desvaloriza. O que é isso para tanta gente? Ele olha e diz: o problema é grande e o recurso que eu encontrei é muito pequeno. André é o tipo de gente que olha para o problema e fala: o problema é grande demais para o recurso que eu achei, para o recurso que eu tenho. O André, ele representa aqueles que medem as relações espirituais pelo bolso. Você está aí ou foi embora, santo? O André veio e falou: não dá. É gente demais para algo tão pequeno que eu achei, ou que eu tenho, ou que eu descobri. O André representa aqueles que encontraram algo, mas desvalorizaram aquilo que encontraram. O Filipe representa aqueles que fazem cálculo demais. O André representa aqueles que desprezam o pouco que encontraram. São os 2 tipos de discípulos de Jesus.
Não é só uma pedagogia para a multidão, não é um suprimento para a multidão, é algo importante para a instrução dos discípulos. A primeira coisa que eu aprendo é que eu não posso olhar apenas para a conta, eu tenho que olhar para quem está comigo. A segunda coisa que eu aprendo aqui em relação a Felipe e a André é que eu não posso medir a relação espiritual pelo bolso, desprezando o que eu tenho. Não despreze o que você tem nas suas mãos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, pode voltar lá. Pastor, o que é isso? Às vezes nós desprezamos o nosso começo. Você começa como consultor, como vendedor, se despreza, falando é pequeno demais. Nós olhamos e dizemos, é muito pouquinho. A gente vender uma peça de roupa, a gente fala, não, é pouco. Eu vou para a feira, armo uma barraca lá na feira, esse negócio de armar a barraca na feira é tarefa árdua. E às vezes se armou na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, vendeu 5 peças, 3 peças, armou 2 vezes, lá não veio ninguém. É muito pouco. A conta parece não estar fechando. Essa lógica às vezes nos afeta muito. E ao invés de olhar para o Senhor, nós olhamos para aquilo que nós temos na nossa mão. O texto de João no capítulo 6 nos aponta que Felipe não saiu nem mesmo do lugar. André foi, encontrou o peixe e o pão e acabou desprezando por achar que era insuficiente. E às vezes nós somos assim, nós encontramos algo, mas nós achamos que é insuficiente. Felipe, ele falha na análise, mas André falhou em outra coisa. André falha na entrega. Diz, é muito pouco para poder entregar. E é engraçado que a gente percebe isso no texto, porque o Felipe, ele nem sai do lugar. O André sai do lugar, mas volta e diz, é pouco. O André vem com recurso nas mãos, mas diz, é insuficiente. Um diz, não faz sentido. O outro se mobiliza, mas fica lamentando. E diz, é insuficiente para tanta gente. O problema é grande demais para o tamanho da resposta que eu consegui no meio da multidão. E às vezes nós medimos Deus pela nossa régua. O nosso maior erro muitas vezes é olhar para o capital que a gente possui e dizemos, o que é isso? Perto do que eu preciso. Vou ter que fazer isso, tenho que vender aquilo. A gente começa a fazer conta. Conhece alguém assim? Não olha agora. A gente olha para o tamanho da nossa equipe e diz, a equipe tem até gente, mas o que é isso? É pouco demais. A gente olha para o tamanho do nosso estoque e fala assim, não, tem um estoque, mas o que é isso? É insuficiente. A gente olha para o nosso próprio talento, o talento que nós possuímos, e dizemos, mas é pouco. O que é isso? A gente olha para o recurso que existe disponível. A gente olha e diz, mas tem aqui um recursozinho. Mas o que é isso? A gente vai achatando o potencial daquilo que a gente tem na mão, porque a gente está com medo. E na verdade é só medo que existe no nosso coração. Então eu te digo hoje, não despreze aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Pode parecer pouco, mas é a medida certa para Deus liberar o teu destino, liberar milagres na sua vida. A quarta coisa importante, antes de Jesus multiplicar, Ele coloca todo mundo para poder se assentar. Assenta. Primeiro é o Felipe, que não se move. Depois é o André, que se move e diz, é pouco. Porque ele fica medindo
a vida a partir do tamanho do problema. E não olhando para quem está com ele para entender o nível da solução que já está disponível. Eu sei que você não é assim não, mas por aí fora tem gente assim. A terceira coisa, a quarta coisa importante, antes de multiplicar, Jesus vai colocar tudo em ordem. Porque isso não vai multiplicar no meio da nossa bagunça. Não. Jesus não multiplicou primeiro, ele organizou primeiro e depois deu graças ao Pai. E o milagre começou a acontecer. O tabernáculo, ele foi construído primeiro e depois que a glória desce. Porque primeiro você organiza e depois a glória vem. A Bíblia diz que Neemias organizou as famílias nas posições necessárias para que a construção pudesse prosperar. Às vezes nós estamos também pedindo multiplicação sem nos preocuparmos com a organização. Você organiza, a glória vem. O milagre, ele vem muitas vezes para poder coroar a nossa responsabilidade de organizar. Então você organiza, se assenta e de repente vem uma liberação sobrenatural sobre a nossa vida. Não é sobre a nossa conta, não é sobre o nosso cálculo, é sobre o nosso nível de obediência àquilo que Ele falou. Porque quando nós entregamos nas mãos da pessoa certa, a nossa lógica da escassez é quebrada instantaneamente. E nesse momento que tudo aquilo que a gente programou na nossa mente começa a não fazer sentido algum, porque nas mãos do Senhor Jesus o milagre começou a nascer e a multiplicar. Existe uma graça de Deus liberada no texto e eu termino. E a quinta coisa importante, a entrega, ela quebra a lógica da escassez. O que acontece é que o mesmo Felipe que não se moveu, o mesmo André que desprezou, são canais de Deus para ver multiplicar o que Deus está fazendo. A graça de Deus é tão grande, é mesmo a gente tendo duvidado, ou mesmo a gente tendo muitas vezes desprezado, o Senhor nos coloca para poder participar da distribuição. E de repente você está aqui me ouvindo e já duvidou, já cansou várias vezes de duvidar, de pensar em um punhado de coisas. O Senhor quer fazer um milagre e quer que você participe. Olha que graça incrível de Deus. Agora, mas eu não me movi porque eu fui pragmático demais. Eu olhei para o que eu tinha, achei que era insuficiente. Então tudo bem. O Senhor está pegando os pães de cevada e os peixes, está dizendo, mas agora eu vou multiplicar e você vai participar daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não importa se você viveu uma frente de escassez terrível na sua caminhada, não importa o tamanho da crise que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando agora, não importa se você tenha feito cálculo demais e ignorado quem está junto com você, não importa se de repente você tenha olhado porque você tem e falou assim, é pequeno frente àquilo que eu preciso. O Senhor hoje está chamando você para poder desfrutar do sobrenatural e participar daquilo que Ele está fazendo. O Senhor está fazendo algo grande sobre a sua vida hoje, algo grande, sobrenatural sobre a sua casa agora. A sua conta de repente não vai fechar não, mas Ele está chamando você para poder chegar perto e participar do milagre, participar da distribuição, para que pessoas sejam supridas através daquilo que está nascendo nas suas mãos e nascendo na sua vida. Pessoas irão, desfrutar, irão se alimentar daquilo que Deus está fazendo e usando você como canal. Você está participando do milagre dEle. Essa é a graça, esse é o favor de Deus. Você está debaixo do favor e da graça de Deus, e o milagre está nascendo sobre a sua caminhada. Não vai faltar pão,
não vai faltar provisão, não vai faltar cuidado de Deus. A tua vida será suprida, a tua casa será suprida. O Senhor hoje quer formar o seu coração para liberar um novo nível de resposta de cada um de nós, a fim de que nós jamais venhamos a desprezar o pequeno, o pouco. A Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Em João no capítulo 8, no verso 6, diz que embora o seu princípio tenha sido pequeno, o teu final será grandioso. Embora teu início tenha sido tímido, o teu final será grande. Eu creio na abundância que Deus liberou sobre nós, em nome de Jesus. Você crê, amado? Se coloque sobre os seus pés, vamos orar em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra de abundância em tempos de crise, de adversidade. Aleluia. 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 Eu quero chamar alguns níveis, você para um nível de resposta diferente hoje. Um nível de resposta diferente. Pastor, eu vim precisando de uma palavra. Eu já fiz conta, na medicina me disseram que não tem jeito. Humanamente falando, não tem uma forma de resolver. Mas eu sei que Deus pode liberar o sobrenatural. Eu sei que só pode mudar hoje o cenário. Eu sei que só pode transformar hoje a estação. Se você é essa pessoa que está aqui hoje e precisa de uma oração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós iremos orar por você. Nós iremos liberar uma palavra sobre o teu coração, uma palavra sobre a sua vida que vai ativar o milagre, vai ativar o sobrenatural de Deus. Não tenha medo, pode vir. É só vir aqui na frente, nós iremos orar. Enquanto os meninos do louvor vão tocando uma canção, nós iremos orar pela sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, eu estou fazendo conta, eu acho que não vai dar. Pastor, eu estou olhando para mim dizendo, não, a minha vida vai acabar em breve. Você está fazendo conta? Ah, mas o Senhor pode transformar esta história hoje. De repente você olha e diz, eu não tenho o suficiente. O Senhor está dizendo, mas eu tenho o suficiente para você. De repente você olha para você mesmo e diz, eu não tenho a menor capacidade de avançar sobre o tamanho desse problema. E o Senhor quer que você olhe para Ele hoje, para entender que Ele é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. De repente você está aqui agora dizendo, eu não tenho saída. O Senhor quer que você olhe para Ele e perceba que Ele é a sua saída. De repente você está aqui agora dizendo, eu estou ferido, eu estou machucado, meu coração está sangrando. Tá bom, existe uma provisão sobrenatural de Deus sendo liberada desse altar nesta noite. Existe uma porção sobrenatural do Espírito Santo sendo liberada sobre este lugar agora. E não importa o que você precisa, você vai sair daqui suprido, cheio, transformado. De repente você chegou para cá pragmático, analisando tudo como Filipe. De repente você desprezou um pouco como André, mas não tem problema. Você irá desfrutar do sobrenatural. Você vai ver o sobrenatural sendo liberado sobre a sua história agora. O milagre de Deus encontrando o terreno do teu coração nessa noite. Comece a orar. Igreja, vamos orar.